isso me preocupou um tanto. Porque a gente tem manipulado as coisas, sabe? Tem manipulado as pessoas de um jeito que eu acho bem ruim. E eu não quero fazer parte disso. Então pode ser que até demore um pouco mais para os meus vídeos chegarem a outras pessoas. Pode ser que você desista de assistir o vídeo, inclusive, no meio do caminho, porque essa primeira parte, ó, a gente já está em 10 minutos e você só tem a paciência para assistir até 8 minutos, que é isso que tem sido vendido por aí. Não faça vídeos acima de 8 minutos. Mas eu sou a pessoa que faz um encontro de 5 horas. Porque eu quero escutar as pessoas. Eu quero aprender com a sua história. Assim como eu quero partilhar a minha história. E eu quero que, de alguma forma, te impactar pela minha experiência e ser impactado pela sua experiência. Demorei uma semana aí, duas, né? Se for contar o tempo corrido, mas voltei. Eu demorei um pouco porque eu quero te dar um tempo de qualidade. Na verdade, um conteúdo de qualidade para o seu tempo que é tão caro. Já venho falando há um tempo sobre isso, sobre o nosso tempo e a nossa atenção serem os ativos mais importantes e mais caros, caros no sentido de disputados, inclusive hoje em dia. A gente tem uma quantidade, uma enxurrada, desculpa. A gente tem uma enxurrada de ofertas pela internet, chamando, querendo chamar nossa atenção, querendo que a gente consuma determinado conteúdo, não só produto. Produto que eu digo produto e serviço do que a gente está acostumado, porque o conteúdo também é um produto e serviço, né? Seja a pessoa influenciadora ou seja ela, no meu caso, eu sou terapeuta. Então, quando eu produzo um conteúdo, é na intenção, inclusive, de que você me conheça como terapeuta e despertar o desejo de que você faça terapia comigo, né? Que a gente consiga assim sintonizar e você me escolha para ser sua terapeuta. Todo mundo que está em contato com você na internet está tentando vender algo para você, tá? Mesmo que seja que a pessoa está completamente feliz, porque quando eu falo de vender, preço, valor são coisas que a gente acaba misturando, colocando tudo no mesmo pacote, não é? E por que que eu estou dizendo tudo isso? Eu primeiro me apresentar, que eu não sei se você está chegando pela primeira vez aqui. Eu sou Luciene Cortes, sou terapeuta na Escuta que Abraça e você está no canal da Escuta que Abraça. Aqui eu venho partilhar com vocês o que está fervilhando na minha semana, nessa cabecinha que pensa muito, porque tem o elemento ar muito forte em toda a minha constituição, seja no mapa astrológico, seja no mapa de Odu esse que é uma ferramenta, uma tecnologia ancestral que a gente trabalha aqui na Escuta Quebraça e que ajuda muito a gente a alinhar e entender qual que é o nosso caminho de destino aqui na Terra, né? Como é que a gente faz para viver o nosso dia a dia com menos sofrimento, com menos impacto desses altos e baixos que a vida traz para gente. Então, voltando ao assunto, eu resolvi fazer esse vídeo porque na semana passada, no sábado, nós fizemos sábado, dia 28, isso, dia 28 de fevereiro. Nós fizemos aqui na Escuta que Abraça um evento online chamado Voz das Águas. Eu gravei a primeira parte do evento e ia disponibilizar para vocês assistirem durante um período, depois eu ia deixar só na plataforma da galera que faz um curso conosco, que é o Percurso Reconcilie-se, que também está disponível aí o link na bio, qualquer informação que você queira é só pedir que a gente passa. E aí, nesse encontro, eu comecei a pensar, né, em diversas coisas pós ele, sobre essa questão do tempo, porque eu não programo hoje em dia mais o tempo dos encontros, eu tenho o horário de início, a gente começou às 10 horas. Que horário a gente vai terminar depende da quantidade de conteúdo que vai se apresentar nesse encontro, do quanto as pessoas querem estar junto, do quanto elas querem trocar, e quanto mais o solo vai ficando firme, quanto mais confiança a gente entende que esse grupo tem, mais a gente fica estimulado a falar. É. E se eu estou um tempo sem fazer terapia, a tendência é que eu fale ainda muito mais nos encontros como esse.
porque eu preciso aliviar esse conteúdo, né? Encontrei um solo seguro, um lugar em que eu possa confiar, eu desago, né? E o Voz das Águas tinha essa intenção. Eu coloquei o nome Voz das Águas, as pessoas achavam que elas iam ouvir algo, né? Porque a temática é com Iemanjá, inclusive. Eu vou trazer os Itãs que foram lidos lá para a gente refletir um pouco aqui também. E as pessoas começaram a pensar que a gente receberia essa informação de fora. E não, o Voz das Águas é para conversar com as nossas águas internas. Que águas são essas? A gente tem um corpo, 70% água, e vive num planeta, habita agora neste planeta, que também tem a sua constituição 70% água. Então a gente tem essa conexão, nós somos a pura natureza. Os indígenas, inclusive, não têm uma palavra para definir natureza, porque eles entendem que quando a gente coloca essa palavra, a gente se separa do todo. Então, aquilo é a natureza. Não, eu também sou a natureza, eu também sou constituída por todos os elementos. Eu estou em consonância com a natureza, em confluência, como diria Nego Bispo. E por isso eu também sou natureza. Nesse encontro, a gente acabou conversando sobre várias coisas, conseguimos escutar as nossas vozes internas e ele durou 5 horas. Passou que a gente nem percebeu do tanto de informação que a gente foi trazendo. Por isso que eu decidi, que mesmo gravando a primeira parte e as pessoas estavam participando, autorizando a divulgação dessa parte gravada, eu não quero, decidi não fazer isso, porque em respeito ao tempo dedicado dessas pessoas para estarem ali comigo, a confiança delas também e a identidade das pessoas. A gente preserva muito isso aqui na Escuta Quebraça. Dificilmente hoje em dia vocês vão ver fotos de eventos em que a gente está aqui, desde que não sejam públicos, né? Se forem eventos públicos, vocês vão ver ali uma palestra que eu estou fazendo, fotos, vídeos. Agora, quando eles são fechados, né, em ambiente de sala online, dificilmente vocês vão ver fotos, porque eu gosto de preservar a identidade das pessoas. Mas voltando para a questão da atenção e do tempo, eu quis trazer, de qualquer forma, não disponibilizar aquela gravação, mas trazer para vocês o que foi abordado na primeira parte do encontro, porque a segunda parte foi a constelação dos orixás. E na constelação dos orixás, que a gente fez a constelação de Iemanjá, foi ainda mais profundo. Por isso que o evento se estendeu, inclusive, por mais tempo. E a gente acabou constelando todo mundo nas 7 camadas. Eu vou gravar mais vídeos de cada constelação e trazer aqui para vocês, que é uma ferramenta que a gente utiliza nos nossos atendimentos. Você pode fazer a contratação em separado, se você quiser constelar somente, mas a gente sempre indica que você faça um processo terapêutico, porque dentro do processo terapêutico eu utilizo todas as tecnologias ancestrais aqui da Escuta que Abraça. E pensando nesse movimento de trazer para vocês os itãs, o que foi abordado ali, algumas reflexões também, para ajudar a gente a aplicar os itãs, as histórias, os contos dos orixás no nosso dia a dia, no nosso comportamental, entendendo como é que essas energias se conversam, me veio muito essa coisa do tempo. Eu tenho estudado muito marketing, porque isso aqui é um negócio. Como eu falei para vocês, não se iludam. Quando alguém está colocando alguma coisa na internet, ela quer que você compre algo, nem que seja para você comprar, que ela está feliz. Postei a foto ali do meu passeio com a minha família. Eu tô querendo vender para você que eu estou feliz, que a minha vida tá boa. Enfim, tô querendo o seu like, o preço. Qual que é o preço que eu pago? Então, se a pessoa não está vendendo um produto em si, ela está vendendo o aparecer da questão da felicidade, qual que é o preço que você está pagando? O seu like e a sua atenção, o tempo que você está ali. Porque mesmo que você não dê o like, você dedicou tempo olhando aquilo, aquela informação, e essa informação ela vai circular. Eu vou trazer para o modo negócio, soltar um pouco do particular para não acessar aí algumas dores que eu sinto que ainda não estão bem trabalhadas na gente como humanidade. Mas eu vou trazer na parte de negócio, é isso, o que a gente quer é a sua atenção. E eu não vou ser leviana aqui e dizer, não, imagina, é isso que tem acontecido. Quando a gente vai
fazer os cursos do marketing, como eu falei, estou estudando para entender um pouco mais, estou entrando num outro ramo também, ou voltando para um outro ramo que eu já trabalhei antigamente, que era da confeitaria, e tenho estudado para entender como ofertar os produtos em si, né? A metodologia para conseguir prender a sua atenção, para que esse algoritmo entenda que você gostou de determinada informação. E eu preciso trazer essa informação no começo para eu prender a sua atenção por um tempo, para ativar gatilhos mentais em você para que você fique até o final do vídeo. Então, durante o vídeo inteiro, eu vou ativando gatilhos mentais. Quando você começa a estudar isso, você começa a assistir alguns vídeos, isso me preocupou um tanto. Porque a gente tem manipulado as coisas, sabe? Tem manipulado as pessoas de um jeito que eu acho bem ruim. E eu não quero fazer parte disso. Então pode ser que até demore um pouco mais para os meus vídeos chegarem a outras pessoas. Pode ser que você desista de assistir o vídeo, inclusive no meio do caminho, porque essa primeira parte, ó, a gente já está em 10 minutos e você só tem a paciência para assistir até 8 minutos, que é isso que tem sido vendido por aí. Não faça vídeos acima de 8 minutos, mas eu sou a pessoa que faz um encontro de 5 horas, porque eu quero escutar as pessoas. Eu quero aprender com a sua história, assim como eu quero partilhar a minha história. E eu quero que, de alguma forma, te impactar pela minha experiência e ser impactado pela sua experiência. E isso leva tempo. Assim como construir um espaço de confiança leva tempo. Assim como construir uma boa troca leva tempo. Essa lógica do fast food existia para comida e que está sendo aplicado em tudo, ela ainda vai implicar em muita coisa na gente. A gente já está vendo a quantidade de problemas que vem surgindo e de patologias por conta do. Eu fico olhando ali para fora, gente, porque tem sempre esse horário, tem sempre um calanguinho, é que não dá para virar a câmera, mas tem sempre um calanguinho que fica ali passeando no muro. Eu gosto de ver o movimento dele, gosto de ver o movimento dos bichinhos, a liberdade dos bichinhos. E a liberdade nossa que a gente está perdendo, né? Tem, trazendo para o contexto da nossa conversa, de que a gente está construindo um lugar de relação que leva tempo. Não é em 5 minutos. Se você está comprando as coisas porque em 5 minutos essa pessoa te convenceu de que é necessário você comprar tal coisa, a gente precisa começar a rever isso. Porque tem surgido uma série de patologias que estão ligadas a essa quantidade de informação que a gente recebe em poucos minutos. Esse rolar do feed, esses vídeos rápidos, com vários estímulos um atrás do outro, eles já estão se mostrando prejudiciais agora, e lá na frente, a minha sensação, e eu não sou médica, eu estou falando da minha sensação do que acontece no meu corpo, tá? Não sou médica, mas sou terapeuta, então eu observo as pessoas, os seus corpos, seu corpo mental, seu corpo emocional, seu corpo espiritual, seu corpo energético e seu corpo físico também, porque ele traz muitas informações. Em mim, essa quantidade de informação me deixa cansada. Então tem determinado horário do dia que eu me permito ir lá e assistir essas coisas e tudo mais. Mas eu sei que os dias que eu fico mais tempo, ao final do dia eu tô cansada, tô muito irritada com a quantidade de informação. Então, não é só notícia, qualquer tipo de informação. Que eu vou só absorvendo, 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 não troco com ninguém, porque é isso, você tem uma vida dentro do smartphone. Então você faz tudo ali, você fica o tempo inteiro com ele na mão, desesperado quando ele não está na sua mão, e uma enxurrada de informação chegando.
informação que deveria ser troca, porque o ser humano, ele vive de relações, de relacionamento. Nós somos 8 bilhões aqui que precisam se relacionar, porque através das relações é que a gente começa a se entender e a entender como sociedade, e a se entender e construir comunidade. E a gente tem perdido isso na ilusão de que ali a quantidade de informação e de pessoas com as quais a gente troca dentro do universo das redes sociais é o suficiente para eu me relacionar. Eu tenho a sensação que isso vai ser muito prejudicial para a gente no futuro. E eu não estou condenando as redes sociais, nas redes sociais que eu tenho em contato com vocês, nas redes sociais que eu oferto os meus produtos e serviços, as redes sociais é que vem o meu subsídio para minha sobrevivência, sabe? Que eu pago as minhas contas, porque é de lá que vêm os clientes. Não é sobre isso, mas é sobre o excesso de informação e o quanto a gente tem vendido barata a nossa atenção e o nosso tempo sem perceber. Então, por isso que eu venho aqui trazer para você, eu quero trazer para você um conteúdo de qualidade. Passar agora para essa segunda parte da nossa conversa, deixa aí um comentário falando se fez sentido para você, se você também tem percebido isso, e vamos pensar em formas de melhorar e diminuir o impacto disso na nossa vida. Se você já tem conversado com outras pessoas sobre o assunto, se tem participado de hubs ou de comunidades que estão falando sobre isso, e que estão construindo um relacionamento com informações mais próximas do que você deseja de fato construir para esse mundo, na sua convivência, no seu dia a dia, coloca aí nos comentários. Nessa segunda parte da nossa conversa, e sim, o vídeo vai ser longo, gente. Qualquer coisa vai assistindo de, de forma fracionada. Mas nessa segunda parte, eu quero compartilhar com vocês 3 itãs que eu levei para o encontro Voz das Águas. E a partir desses itãs, dessas histórias e desses contos, a gente conseguiu trocar muito sobre o nosso dia a dia. São contos de Iemanjá. Eu estou utilizando o livro Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi, que é incrível, tem muitos itãs aqui. Eu vou ler para vocês o primeiro e vou deixar uma reflexão. E as perguntas da reflexão eu vou ver se eu consigo colocar ou na descrição ou nos comentários também, para ficar mais fácil. Porque na tela para editar é mais complicadinho com a quantidade de equipamentos que eu tenho aqui. Iemanjá ajuda Olodumare na criação do mundo. Como eu falei para vocês, os barulhos. É isso, é a vida acontecendo. E a vida não vai parar para que a gente faça as coisas. Ela vai pedir para que a gente continue caminhando dentro dos movimentos que existem. Iemanjá ajuda Olodumare na criação do mundo. Olodumare e Olofim vivia só no infinito, cercado apenas de fogo, chamas e vapores, onde quase nem tudo podia caminhar. Cansado desse seu universo tenebroso, cansado de não ter com quem falar, cansado de não ter com quem brigar, decidiu por fim àquela situação. Libertou as suas forças e a violência. Delas fez jorrar uma tormenta de águas. As águas debateram-se como rochas que nasciam e abriram o chão com profundas e grandes cavidades. A água encheu as fendas ocas, fazendo-se os mares e oceanos, em cujas profundezas Olocum foi habitar. Do que sobrou da inundação se fez terra. Na superfície do mar, junto à terra, ali tomou seu reino Iemanjá. Com as suas algas e estrelas do mar, peixes, corais, conchas, ali nasceu Iemanjá em prata e azul, coroada pelo arco-íris de Oxumaré. Olodumare e Iemanjá, mãe dos orixás, dominaram o fogo no fundo da terra e o entregaram ao poder de Aganju, o mestre dos vulcões, por onde ainda respira o fogo aprisionado. O fogo que se consumia na superfície do mundo eles apagaram,
e com suas cinzas, o orixá Okô fertilizou os campos, proporcionando o nascimento das ervas, frutos, árvores, bosques e florestas, que foram dados aos cuidados de Ossan. Nos lugares onde as cinzas foram escassas, nasceram os pântanos, e nos pântanos a peste, que foi doada pela mãe dos orixás ao filho Omulu. Iemanjá encantou-se com a terra e enfeitou os rios, cascatas e lagoas. Assim surgiu Oxum, dona das águas doces. Quando tudo estava feito e cada natureza se encontrava na posse de um dos filhos de Iemanjá, o Batalá, respondendo diretamente às ordens de Olorum, criou o ser humano. E o ser humano povoou a terra. E os orixás, pelos humanos, foram celebrados. Eu adoro os itãs de criação do mundo, porque eles têm familiaridade sempre. Então, quando a gente pensa em criação do mundo, nas diversas religiões, nos diversos contos, nas diversas mitologias, tem sempre traços muito parecidos no contexto da história. Para falar da nossa criação, se a gente for pegar Gênesis, o livro Gênesis na Bíblia, ou Gênesis do Allan Kardec, do Espiritismo, enfim, vai ter muito dessas informações ali dentro dos livros. Então, cada povo, cada religião, cada mitologia tem um traço muito comum, sincrônico sobre essa criação. Trazendo essa questão, né, de Olodumare a partir da violência, da raiva, da explosão, surgem as águas. Como elemento água está ligado às emoções, a interpretação que eu faço aqui desse Itã é que ele permitiu que essa raiva, que essa violência se fizesse presente, então o transbordo dessas emoções, o transbordo dessas águas inunda tudo que estava fincado ali na terra, tudo que estava alicerçado na terra e que já não tinha mais espaço para ser tão concreto, porque é isso, a terra é concreta, não está junto com esse lugar das emoções, né? Só quando ela se junta a essa água. E aí essa água vem para varrer tudo. Depois ela é controlada, essa emoção vai baixando, a parte terra, que precisa existir, continua, e a parte água vira essa imensidão que dá-se o nome de Iemanjá. E essa imensidão é aquela comparação que eu fiz na primeira parte da nossa conversa, de que nós estamos num planeta 70% água, habitando também um corpo que é 70% água. Então, lidar com essa emoção, lidar com o sentir é uma das principais razões da gente estar nessa dimensão Terra aqui e não estar experienciando em outras dimensões, porque nas outras a gente vai desenvolver outras habilidades. Então, já que a gente está na Terra, para desenvolver as habilidades com as nossas emoções, que a gente saiba fazer bom uso dela, que a gente fique guardando essas emoções no potinho, porque elas podem transbordar e não ser tão produtivo assim como foi de Eludumare, né, que criou, que nasceu a terra, nasceu o oceano. Pode ser que a gente faça diferente. A reflexão que eu trago para esse TAM, para você pensar como essa história te acessou e como que isso vem para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, para a contemporaneidade, é em quais áreas da sua vida você está sendo incêndio que consome em vez de ser a água que fertiliza e dá vida aos seus projetos? Anota aí, coloca nos comentários se você quiser partilhar comigo, ou clica no link e manda mensagem no WhatsApp. Vou adorar saber como é que essa reflexão chegou em você. Item 2. Iemanjá foge de Oquerê e corre para o mar. Iemanjá foi mãe de 10 filhos. Yansan de 9 e Iemanjá de 10. De Yansan lá na frente a gente vai trazer esse Itam também. Iemanjá foi mãe de 10 filhos, fruto de seu casamento com
Olofim, Oduduá. Cansada da vida em fé, Iemanjá partiu para o oeste. Iemanjá assim chegou a Abeokuta. Lá conheceu Oquerê, rei de Xace. Conheceu Oquerê Oquê. Oquê, encantado com a sua beleza, propôs-lhe casamento. Ela concordou, desde que ele nunca fizesse alusão a seus seios. Seios que eram grandes, fartos, volumosos, porque Iemanjá havia amamentado muitos filhos. Em troca, Iemanjá nunca falaria dos defeitos de Oquerê. Não falaria de seus testículos exuberantes, de sua mania de beber demais, nem entraria em seus aposentos pessoais. Esses eram os tabus de Iemanjá e Oquerê. Quantos tabus a gente tem, hein, nas nossas relações? Um dia, Oquerê voltou para casa embriagado. Tropeçou em Iemanjá, vomitou no chão da sala. Iemanjá o reprimiu, chamou de bêbado, chamou de imprestável. Oquerê perdeu o domínio das palavras, ficou enfurecido. Oquerê ofendeu Iemanjá, fazendo comentários grosseiros sobre seus imensos seios. E Iemanjá lembrou dos defeitos dele. Como ele bebia, como tinha exagerada genitália. Entrou no quarto dele, apontou confusão que lá reinava dentro desse quarto. Não havia mais reconciliação possível. Todos os tabus estavam quebrados. Oquerê quis surrar Iemanjá, e ela fugiu. Iemanjá saiu em fuga para a casa de sua mãe Olocum. Ela tinha um presente que ganhara, uma garrafa com uma poção mágica, e levou esse presente de Olocum consigo. Na fuga, Iemanjá derrubou a garrafa e dela nasceu um rio que levaria Iemanjá ao mar, à casa de sua mãe. Assim, Iemanjá iniciou o seu curso em direção ao mar, mas Oquerê que a perseguia tentou impedi-la de abandoná-lo. Transformou-se ele próprio numa altíssima montanha, que impedia o curso de Iemanjá em direção ao mar. Lembra que eu falei que nós somos natureza? Nossos mitos também. Oquerê transformou-se em Oquê, a montanha, para impedir que Iemanjá, o rio, corresse para o mar. Iemanjá chamou em seu auxílio Xangô, seu filho poderoso. Xangô pediu oferendas e no dia seguinte provocou uma chuva. Quando a tempestade era forte, Xangô lançou um raio e um estrondo dividiu Oquê em dois, formando um vale profundo para a passagem de sua mãe. Livre, Iemanjá seguiu para a casa da mãe dela, o mar. Assim, Iemanjá foi aconchegar-se no colo de Olocum. Muitas camadas, né? A gente está vivendo um Brasil atual de muitos feminicídios e muitas tentativas, né, de feminicídio. E estamos próximos aqui de 8 de março. Esse vídeo vai sair próximo dessa data, de 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. E eu fico sempre pensando, quando eu escuto esse tan disso, né, desses contratos que a gente faz de relação e dessas relações, quando esses contratos são quebrados, como é que funciona, né, a nossa cabeça, como é que funciona a construção de sociedade que a gente vem fazendo. E é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com a mitologia afro-brasileira, porque ela está muito mais próxima da gente, e eu não nego e nem rejeito as outras mitologias, eu estudo inclusive mitologia grega e mitologia romana, porque eu tenho ferramentas aqui, tarôs principalmente, que utilizam dessas mitologias, mas a mitologia afro-brasileira, ela vem da gente, das situações, esses contos, né, esses itãs, eles surgem dos griots, das conversas que os nossos mais velhos tinham para explicar tanto o que tinha acontecido no período da Grande Maafa, né, da Grande
graceira que aconteceu com a gente, que foi o período de escravização, e a forma deles contarem sobre comportamentos, de ensinarem moral, porque antes da escrita veio a oralidade. Então, o Itan está muito mais próximo da gente do que outras mitologias. A gente vai conseguir entender muito mais sobre autoestima e por que a gente tem determinados comportamentos, lendo os Itãs, ouvindo os Itãs de Oxum, do que sobre narcisismo. E eu entendo que é um conceito já formado e estudado, e que a gente dá muito valor a isso, mas se a gente começar a observar o Xum, a gente consegue entender muito dos comportamentos que a gente tem nomeado aí como comportamentos narcisistas e por que deles. Então, não só compreender, como parar de condenar, porque a partir do momento que a gente para de condenar, a gente se abre para a perspectiva de mudança. E não que a gente não tem que se afastar desses perfis, não é sobre isso, mas quando eu paro de condenar, quando eu paro de rejeitar, eu me abro para observar e, de fato, colocar limite nessas relações. Voltando para o Itan, colocar limite nas relações, né? Eles estabeleceram limites. Olha, não fala disso porque isso é um ponto sensível para mim, então Yansan não fale dos meus seios que alimentaram 10 filhos, mas mesmo assim as pessoas me julgam e eu não quero que você fale sobre os meus seios, e eu não vou falar que você bebe, eu não vou falar que você tem a genitália grande, não vou falar dos seus defeitos, não vou entrar nos seus aposentos, são uma bagunça, que lá tem, tudo que você faz de errado tá dentro do seu quarto, tá dentro do seu íntimo. Eu não falo sobre o seu íntimo, se você não falar do meu. Na, é, no momento em que acontece uma ruptura desse acordo, porque eles falham, né, nesse acordo. Ele chega bêbado, ele causa transtorno, ela fica irritada, vai falar com ele quebra esse acordo, ela também quebra esse acordo e o pior, ele tenta partir para violência e ela vai embora sem olhar para trás. E quando ele tenta cercar ela, ela pede ajuda. É sobre isso, esse tanto também, dentro da minha interpretação. E a pergunta que eu trago é: qual montanha de expectativas alheias você está tentando impedir? Não, perdão. Qual montanha de expectativas alheias está tentando impedir o curso natural da sua liberdade hoje? E o que você precisa para atravessá-la? Será que você tem acordos que você fez lá atrás que você está com medo de romper e eles estão impedindo a sua liberdade? São acordos violentos, agressivos, te fazem mal e que você, rompendo, vai conseguir respirar, ter sua liberdade de volta, se conectar com você novamente. E se tá difícil transpor isso, como pedir ajuda ou para quem pedir ajuda para atravessar? Fala também de rede de apoio, esse TAM. Rede de apoio construída entre as pessoas com as quais a gente tem confiança. E rede de apoio não é de apoio só para gente, tá? Rede de apoio é via de mão dupla. Assim como eu escolho a minha rede de apoio para me auxiliar, e eu tenho utilizado muito da minha rede de apoio ultimamente, mas porque eu sei e a minha rede de apoio sabe que pode contar comigo, que já pôde durante muito tempo contar comigo. Último Itam para a gente fechar essa série. Das próximas vezes que eu fizer encontro, eu vou levar 3 Itãs também. Eu gosto do número 3, 3 a comunicação, enfim. Eu vou trazer um por semana para vocês, tá? Para não ser enxurrada. É que esses eles estão muito sincrônicos com tudo que aconteceu. E como eu fiquei 2 semanas praticamente sem trazer nada aqui, sem trazer um vídeo, tô compensando, tá?
Iemanjá é nomeada protetora das cabeças, mãe dos Oris. Dia houve em que todos os deuses deveriam atender ao chamado de Olodumare para uma reunião. Iemanjá estava em casa matando um carneiro, quando Legbar chegou para avisá-la do encontro. Apressada e com medo de atrasar-se, e sem ter nada para levar de presente ao Olodumare, Iemanjá carregou consigo a cabeça do carneiro. Como oferenda, deu ao grande pai. Ao ver que somente Iemanjá trazia-lhe um presente, Olodumare declarou: Aiuó, uri, dori, re. Cabeças trazes, cabeças serás. Desde então, Iemanjá é a senhora de todas as cabeças. Quando a gente faz movimentos, que nem Iemanjá recebeu esse convite, né, de Olodumare para ir a esse grande evento, quando a gente faz movimentos, a gente faz em agradecimento ao que a gente representa e ao para essa pessoa e como essa pessoa nos convida, né? O porquê que ela quer a nossa presença, ou a gente quer fazer movimentos apenas para se mostrar presente, né? Para mostrar que eu fui convidada, né? Então eu preciso ir com toda a pompa, circunstância que os convidados desse evento provavelmente estavam pensando, né? Qual a melhor roupa que eu vou vestir? E é ótimo por estar bem apresentado junto ao anfitrião, mas assim, Iemanjá pensou além. Como presentear esse anfitrião? Como presentear quem quer tanto a minha presença junto de si? Iemanjá, eu falo que esse Tan, ele representa, ele é curtinho, ele representa muita essência de Iemanjá, muita energia de Iemanjá. Se a gente quer ativar essa energia no nosso dia a dia, se a gente está precisando de gestão, se a gente é muito controlador, está precisando equilibrar esse controle, é a frequência de Iemanjá a ser trabalhada. Porque aqui ela traz a gestão. Eu vou, mas eu vou levar e vou levar o melhor para esse anfitrião que me convidou. Só ela pensou nisso, então tem muito esse lugar. Iemanjá, ela pensa além, é a mãe dos oris, ela é a grande mãe dos orixás, é a grande mãe das cabeças, então ela pensa além. Então, quando eu quero pensar fora da caixa, né? Outro termo que as pessoas trazem, pensar fora da caixa é isso. E eu já lá atrás, os nossos mais velhos estavam falando isso nos Itãs, que alguém encurtou a frasezinha e colocou assim: ai, pense fora da caixa, mude seu mindset. Eu falo, viva como Iemanjá. Escute os nossos mais velhos, os Itãs, que falam dos oris de Iemanjá. Ela fala sobre esse lugar de gestão. Ela fala do pensar fora da caixa e do entregar o melhor de si, tá? Não parecer o melhor de si, entregar o melhor de si. A reflexão é: você tem entregue ao mundo apenas o que sobra de você? Ou tem a coragem de governar sua própria cabeça e honrar o que você tem de mais sagrado? Eu vou buscar colocar as perguntas aí na descrição, mas eu sei que essa pegou. Não vou nem trazer muita coisa para não impactar aí vocês nessa questão da reflexão. Coloque as informações nos comentários. Pode ser nas redes sociais também, lá no Instagram. Vou colocar alguns cortes aqui desse papo com a gente. Ou aqui no YouTube. Ou manda, se você é mais tímida, mais tímido, pode mandar um WhatsApp, o link está aí na descrição. Nós vamos fazer outros encontros online. Eu deixo a contribuição livre e aberta, né? Sugiro contribuição de R$ 35, mas
é só uma sugestão, porque as pessoas sempre ficam com dúvida, "Ah, mas quanto eu contribuo?" Então eu já coloquei qual que é a sugestão, mas a contribuição é livre. Estou apertado, só consigo doar contribuir com R$ 5. Tudo bem, você vem, você vai participar do evento como todo mundo. Como eu disse, a gente tem hora para começar, mas não tem hora para terminar, porque o que a gente quer é te escutar. Eu quero aprender com você, eu quero que nessa troca a gente possa construir uma comunidade dentro da Escuta que Abraça, de pessoas que se escutam, pessoas que se relacionam, pessoas que querem encontrar o seu melhor e entregar o seu melhor. É isso. A gente se vê na próxima semana ou no próximo vídeo. Não vou prometer nada. Fica aqui no YouTube, ativa as notificações para ter informações sempre que chegar algum conteúdo novo. A gente quer te escutar. Beijo de luz, até a próxima.